Vamos falar sobre as eleições próximas do dia 3 de novembro nos Estados Unidos da América. É preciso ter em vista que essas eleições são talvez a mais importante depois da eleição de Lincoln, pela definição do futuro dos Estados Unidos. Com a eleição e a reeleição de Lincoln levaram a uma mudança radical nos Estados Unidos, a acabar definitivamente com aquela maldade, aquela estupidez que é a escravidão, trabalho escravo. Hoje nós estamos frente a um outro problema que atinge muito mais do que aquele. Aquele atingia os Estados Unidos. O Brasil continuou tendo escravo até 1988. Lá, 65, já tinha acabado os Estados do Sul por causa da Guerra Civil. Mas aí é que está. A eleição de Lincoln levou à Guerra Civil. E há muitas previsões de que esta eleição possa levar à Guerra Civil também. Há uma nítida divisão, algo como raramente aconteceu, entre os dois partidos que disputam realmente as eleições, democratas e republicanos. Há uma divisão no meio da sociedade como um todo, que foi uma divisão que, iniciada pelos 8 anos de Barack Obama, que elevou a alturas raça, sexo, melhor, gênero. E isso dividiu os Estados Unidos. Eu tenho até uma informação que depois, no final, talvez eu deixe para um outro programa mais específico sobre como se destrói uma nação, como o Obama fez. Tentou fazer, não conseguiu de todo. O povo americano se deu conta da destruição e votou em Trump em 2016. Em 2016, eu fiz a previsão, mais ou menos nesta época, coisa de 10 dias antes das eleições, eu apostei que Trump ganhava. Apostei não apostei nada com ninguém. Eu apostei a minha credibilidade, vamos dizer assim, na Rádio Vox, dizendo que Trump ganhava as eleições contra todas as pesquisas que mostravam Hillary na frente. Estamos na mesma situação hoje. Todas as pesquisas botam Joe Biden na frente, com diferenças diferentes. Mas sim, Joe Biden seria o eleito pelas pesquisas. Mas nesta eleição, não se trata apenas da presidência. Claro que esta é a mais importante. Mas se trata também de que 1/3 do Senado, mais do que isso, são 35 senadores. Eu vou comentar depois por quê. Então, 35 senadores que serão eleitos juntamente com o presidente no dia 3. E em vários estados, eu tenho aqui a anotação, em vários estados haverá eleição também para governador. Governador é um cargo muito mais importante lá do que cá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candidatos a governadores de estado, fora a American Samoa, esses territórios que também alguns vão eleger os seus governadores. Os governadores são mais importantes lá do que cá, porque são eles que determinam, por exemplo, os distritos no seu estado. A votação americana é distrital, são 435 distritos em todo o país, e essas distribuições dos distritos
os governadores, em alguns estados, agem sozinhos, em outros estados agem junto com a Assembleia, mas tem um poder muito grande, porque geralmente o povo vota, na maioria dos estados, para governador e num deputado estadual ou senador estadual, que lá tem, do mesmo partido. Então, dificilmente existe uma discrepância entre o governador e a sua Assembleia Legislativa, como nós chamamos aqui, e o seu Senado. Mas, então, isso é fundamental, porque muda muito os votos, não para o Senado, nem para a presidência, mas para a Câmara de Representantes. Hoje, a Câmara de Representantes está com maioria democrata e o Senado com maioria republicana. Os republicanos contam com 53 senadores e os democratas com 45. E tem 2 independentes que votam com os democratas. Sempre. Praticamente são democratas. Então é 53 a 47. Né? Mas acontece que vão se eleger 35 novos senadores. Alguns republicanos podem perder os lugares e alguns democratas podem perder ou podem ganhar. Vocês notem a importância disso na votação apressada que será feita ainda na próxima semana, antes da eleição, a Amy, que foi nomeada, apresentada pelo presidente Trump para a Suprema Corte, no lugar da mais liberal de todas as anteriores, que faleceu há pouco tempo. Então, a pressa é porque é preciso ter votos do Senado. Ela já foi aprovada no Comitê Judiciário com o boicote dos democratas. Ela foi aprovada porque a maioria do comitê já era republicana mesmo. Então, os democratas sabiam que iam perder, boicotaram a eleição. Mas funcionou e ela está aceita. Vai agora para o Senado, para o plenário. O que acontece é que é necessário, no mínimo, 50 votos. Já expliquei isso em outro programa, porque o presidente do Senado é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. O que acontece nas reuniões não tão importantes é que é eleito um presidente pro tempore. Não existe vice-presidente como aqui, do Senado. Não existe isso. Existe um presidente pro tempore que a maioria das reuniões ele preside. Mas, este tipo de reunião de grande importância como vai ser essa, o Pence vai estar lá. Porque o presidente não vota, mas tem o voto de Minerva. Se os republicanos tiverem 50 votos a favor, 50 votos contra, ele decide com o voto de Minerva. A favor, é claro. Então há essa pressa, porque não se sabe o que vai acontecer com a eleição do dia 3 de novembro, com os senadores. É possível que perca-se a maioria, ou que os republicanos percam a maioria, ou mesmo que mantenham a maioria, percam esta maioria, que lhes permite ter esses 50 votos, ao menos. Porque são 53, mas 2 senadoras não vão votar a favor, queriam que fosse depois da eleição apenas. Mas elas não vão votar contra, elas simplesmente vão se abster. Então, tem 51. Mas é perigoso. Mitt Romney, que já disse que já votou lá no Utah, e disse que não votou em Trump. Mas não disse se votou no Biden ou se votou em algum outro candidato qualquer. Os Estados Unidos não tem sentido votar em branco. Para eles tem. Eles têm que comparecer à eleição. Eles têm que votar, porque senão perde a credibilidade. Então eles têm que votar. Não porque é obrigatório o voto como aqui, não. Para eles é.
não por lei. Então eles têm que votar para não perderem a credibilidade. Então ele saiu dizendo que não votou em Trump. Não disse em quem votou, se votou em alguém ou não. Pode ter ido lá votar em branco. Se for em branco, certamente vão saber que é dele, porque não tem sentido numa eleição que não é obrigatória, você ir lá votar em branco. Vá não ir, fica em casa. Então, ele deve votar em algum outro candidato. Agora, existem algumas coisas que estão, na minha opinião, como eu disse, eu não vou fazer previsões dessa vez. Não vou. Eu não sei o que vai acontecer. As pesquisas estão dando Joe Biden, mas os comícios de Biden são uma vergonha. Um número de pessoas. E ele mesmo. Isso é que eu vou comentar melhor. E os comícios do Trump são uma coisa extraordinária. 25% dos negros, pela primeira vez, dizem que vão votar em Trump. Imagine-se quantos negros não dizem para não se queimarem na sua comunidade, que apoia Black Lives Matter, por exemplo. Quantos serão esses? Porque se tiveram coragem, 25%, tiveram coragem de dizer vou votar em Trump, negro, negrão, ou negrona, e isso já é um indicativo de que muitos outros mais vão votar também. Mas, ou por vergonha, ou para não se queimar com a vizinhança, ou coisa parecida, calaram a boca, ou disseram que vão votar em Biden, na hora votam em Trump, ou não vão votar, ou disseram que não vão votar, enfim, não importa. Mas acho que uma coisa fundamental nesta eleição não é apenas a importância essencial que eu já falei a respeito de que o mundo todo será diferente depois dessa eleição. Trump ganhando com muito mais força por ter sido reeleito, mesmo sofrendo impeachment, é uma coisa, ele vai botar para quebrar. Biden eleito vai ser uma coisa completamente diferente. E aqui entram as perguntas que eu faço. Por que os democratas escolheram um sujeito que está nitidamente degenerado mentalmente? Degenerado no sentido de degeneração mesmo, não sei se nem se é Alzheimer aquilo, não sei. Mas ele, por exemplo, falei agora no Mitt Romney, e ele, ao falar de Mitt Romney, ele disse, aquele candidato republicano que é mormon. Mitt Romney nunca foi mormon. Mitt Romney foi governador de Massachusetts e depois se mudou para Utah, para Salt Lake City, onde é a sede da Igreja Mormon. Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Eles chamam de LDS, Latter-day Saints. E ele disse que o Mitt Romney ele está completamente gaga. Disse que o Mitt Romney é mormon. Ele não é mormon, ele continua sendo quem ele sempre foi, só se mudou de estado. Mudou de estado. Ele morava em Massachusetts, mora em Utah, pronto, acabou. Também já num comício ele disse que era candidato a senador. Ele é candidato a presidente. E assim por diante, já falei muitas coisas aqui, vocês mesmos já devem ter lido em outros lugares. E as mancadas que esse sujeito está dando, que até esses dias eu fiz uma comparação de uma fala dele com a fala da Dilma. Que ele diz, nós nunca estivemos lá, mas nunca saímos de lá. Quer dizer, ele estava se referindo ao sonho americano. Aí eu me lembrei daquela da Dilma, nós não temos meta, mas se atingirmos a meta, dobramos a meta. É a mesma coisa, a diferença é o idioma. O homem está completamente gaga. Então, o que
que é que levou os... Eu até pensei, já disse isso, que ele iria ser alijado na convenção e iria alguém no seu lugar. Inicialmente eu achei que era Hillary, mas depois surgiu a reabertura dos processos contra Hillary, não podia ser mais. Porque Hillary já está queimada com a população, mesmo com os seus eleitores, pela imensa corrupção. Ali tem duas famílias corruptas, todas elas, os Biden e os Clinton. Bom, então a minha pergunta é essa: por que o Partido Democrata mantém esse sujeito? Manteve, né? Eu me enganei na minha previsão de que ele seria alijado na convenção e colocaria outra pessoa no lugar. Mas não, ele não foi alijado, foi confirmado e colocado uma extrema esquerda, Kamala Harris, como vice-presidente. Eu não sei realmente explicar o porquê que isto está acontecendo. Não tenho ideia, mas eu tenho algumas opiniões, algumas elucubrações. A primeira é o seguinte: porque os democratas são sujos. Não quer que os republicanos também não sejam um pouco, mas os democratas são muito mais sujos. Sempre foram. Em primeiro lugar, eles vão tentar, com todas as forças, fraudar esta eleição. Se Trump for eleito, eles não vão aceitar. Trump, se o Biden for eleito, também acho que não vai aceitar. Vai ser a primeira vez nos Estados Unidos que vai dar um problema desse tipo, que nós estamos acostumados aqui. Aí entra um milico e fica um tempo lá e depois faz eleição e tal. Agora, nós não, nós os mais velhos, porque a turma mais jovem que pegou esse século e final do século passado não houve nada disso, houve só o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. O que vai acontecer? É nítido que Joe Biden não pode presidir o país. Além dos problemas enormes de corrupção que estão surgindo e que ele não está conseguindo dar uma explicação, porque ele apenas disse: meu filho, o negócio é dele, o negócio não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas já se descobriu que não está nada no nome dele. Parte muito pequena no nome da mulher, que faz declaração separada, e do irmão, do outro irmão, da tia, do primo. Quer dizer, a família toda absorve o roubo que eles estão fazendo e ele fica limpinho. Está aqui minha declaração de imposto de renda. A do Trump tem dinheiro na China. Mas não é dinheiro do pessoal do Trump, é dinheiro da empresa dos hotéis que Trump tem. Tinha. Ele há muito tempo acabou. Por isso foi uma jogada dos democratas para dizer quem tem é o Trump, mas não tem mais, há muito tempo, antes de ser eleito presidente. Aí ele diz que não tem nada a ver. Eu não vou fazer comentário profundo sobre isso, sobre Hunter Biden e as acusações, inclusive de pedofilia, muito fortes, que parece que estão confirmadas num dos, cheio de fotografias, num daqueles hard disks que foram usados já pelo New York Post. E uma calada de boca em toda a mídia, ninguém fala disso, está proibido falar. Inclusive pessoas como a Amazing Polly, que eu sigo, e várias outras pessoas tiveram os seus... Eu falei no último programa, ou penúltimo, sei lá, tiveram as suas contas bloqueadas no YouTube e, inclusive, pessoas que vivem disso tiveram sua conta de recebimento de dinheiro da PayPal também canceladas. Então, qual é o que leva o Partido Democrata a manter esse sujeito
como candidato. Primeira possibilidade que aconteça. Ele sofre o impeachment por não ter condições de dirigir o país. Isso basta reunir os líderes da maioria, líder da minoria, o secretário de Estado obrigatoriamente, o vice-presidente. Eles julgam isso e podem remover o presidente por incapacidade de dirigir a nação. Ou ele mesmo pode estar dentro dessa conspirata e ele mesmo renunciar. O que acontece aí? Porque eu não acredito que Joe Biden, mesmo que ganhe, vai ficar 4 anos de dirigir, porque ele não tem condições e está dia a dia piorando. Primeira opção. Kamala Harris, vice-presidente, assume a presidência e o Senado elege um vice-presidente escolhido, indicado por ela. Ou não, mas elegerá um vice-presidente. Se falta o presidente, quem elege é a Câmara de Representantes. Se falta o vice, é o Senado. Exatamente porque o vice é o presidente do Senado. O vice é uma espécie de representante dos estados e o presidente é uma espécie de representante da população. Então, a diferença é essa. Não existe esse negócio de outra eleição, caso renunciem os dois, que é uma outra possibilidade. Mas essa é a terceira que eu tenho. A segunda é a Kamala Harris se recusa a aceitar e a Câmara elege um presidente. Isso pode acontecer. Constitucionalmente, ela teria que assumir e a Câmara eleger um presidente. O Senado eleger um vice. Mas ela pode se recusar e renunciar. Se ela não renuncia, apenas se recusa, isso é um problema constitucional que, pelo que eu andei lendo na Constituição, não tem solução. A solução seria exatamente isso. Ela não quer assumir a presidência, então a Câmara elege um presidente. Será, como se espera, que os democratas mantenham a maioria da Câmara de Representantes, será um candidato. Não sei quem que eles colocariam. Terceira opção. Ambos renunciam. Ou Biden sofre impeachment e a Kamala Harris renuncia. O que é que acontece aí, constitucionalmente falando? O Speaker of the House, que equivale aqui no Brasil a presidente da Câmara de Deputados, ele assume. E é muito possível que seja Nancy Pelosi, se ela for reeleita, porque a Câmara de Representantes renova de 2 em 2 anos todos os 435 deputados. Todos, 2 em 2 anos. Então, a Nancy Pelosi terá que vencer o seu distrito para continuar e ser reeleita como Speaker of the House. Então, ela assume temporariamente, a Câmara elege um presidente e o Senado elege um vice-presidente. Isto é a Constituição. No que estiver eleito e tomado posse os dois, ela volta, ela ou quem quer que esteja nessa posição de Speaker of the House, volta para essa posição e fim de papo. Ora, de qualquer maneira, essas 3 opções eu imaginei que podem acontecer, porque a outra opção, que é Joe Biden ganhar e ficar 4 anos no governo, ou até se candidatar à reeleição, eu não acredito. Pode ser que aconteça.
Mas eu não acredito, porque a situação mental dele está cada vez pior. E não pode, num momento em que o presidente dos Estados Unidos é teoricamente o homem mais poderoso do mundo. Ele tem que saber dar as ordens, até para... É ele o único que pode iniciar. Precisa de mais 2 ou 3 assinaturas eletrônicas para disparar mísseis nucleares. Não é um negócio que o presidente sozinho... Não. Exatamente para evitar que um cara como esse pode... Não existe esse botão. Existe uma maleta que tem várias coisas e precisa de secretário de Estado, também do líder da maioria no Senado, uma coisa... Não, existe... O secretário de Defesa também tem que tudo atuar junto para poder disparar mísseis de emergência, vamos dizer. Então, esse cara não tem condições, a mínima condição de estar lá. Obama era psicopata, isso é outra coisa. O psicopata pode ficar, porque ele sabe muito bem, é um mentiroso. Mas a situação mental do Biden não é essa. Embora seja um safado, pilantra, mau caráter, mas não é por isto. Vamos ver então agora as eleições importantíssimas para o Senado. Porque é preciso que para os republicanos, mesmo que o Trump ganhe, mesmo que o Trump seja eleito, se ele perde a maioria do Senado e mantém a minoria na Câmara de Representantes, o que vai acontecer? Impeachment. Claro, eles não vão conseguir, vão novamente votar o impeachment, ou podem usar a votação anterior, que está ainda correndo, ela existe, foi decidido já um impeachment do presidente, e passar direto para o novo Senado. Mas aí precisa de 2/3. Então, Trump não vai ser empichado. Não vai perder o cargo, porque 2/3 seriam 67 senadores votarem pelo impeachment. Isto é quase que uma impossibilidade total. 99,9% de chance disso não acontecer. Nenhum dos dois partidos vai ter 67 senadores. Até se o landslide que está se prevendo a favor de Trump for, como dizem os mais otimistas, trumpistas, otimistas, pode ser até que se consigam 60, mas 67, ter 2/3 do Senado, isso é uma quase que impossibilidade, não tem como, muito difícil. Vejamos aqui, tem 35 senadores que vão ser eleitos, porque é 1/3 a cada 2 anos. Então renova 33, 33, 34. Esta é a vez do 34. Só que Georgia vai eleger os 2 senadores. Um, normalmente, e outro porque está exercendo o cargo de senador, nomeado pelo governador, porque o cargo ficou livre em função de morte do senador. Então, vai haver 2 eleições. A Georgia vai votar nos seus 2 senadores. São 2 por estado. Então, o resto vota um só. Nós temos aqui um monte de estados: Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, enfim, são 35. Desses 35, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em torno de mais da metade, os republicanos estão garantidos de manter ou de ganhar do democrata que está lá. Os democratas também, na Nova Inglaterra, não haverá praticamente, só haverá eleição no Maine. Então, eles vão manter a grande maioria que eles têm na Nova Inglaterra, desde toda ela. Connecticut, Maine,
Sim, Maine. New Hampshire, Vermont, Nova York, tudo isso está nas mãos dos democratas. Califórnia não votará. Flórida não votará. Louisiana votará, está nas mãos seguras praticamente de republicanos. Vocês estão vendo esse primeiro print aí e vão vendo aí os estados. Então, vejam que a situação é difícil para ambos os partidos, é uma disputa muito acirrada que está por acontecer no Senado americano. Existem, se vocês veem aí, os vermelhinhos fortes são garantidos republicanos, os vermelhinhos fracos são possivelmente republicanos, e a mesma coisa com os azuis, que tem vários... Notem que apenas aonde tem bolinha é que tem eleição. Os outros estados lá vocês podem ver que não tem eleição. Na Nova Inglaterra, lá em cima, não tem eleição na Califórnia, etc. Na Flórida, no Alasca tem, no Havaí não. E então são estes os estados que estarão em disputa eleitoral pelo Senado americano. Há uma grande chance, como vocês veem, de que os republicanos mantenham a maioria. Mas eles estão apressando a votação da Amy, porque talvez percam, e aí vai ser feia a coisa. Muito provavelmente vai ser rejeitada pelo Senado. Isso aconteceu a última vez com aquele que eu sempre gosto de mostrar os livros dele aqui, Robert Bork, que foi indicado pelo Reagan, mas não foi aceito pelo Senado, que tinha a maioria democrata. Teria sido muito diferente a Suprema Corte com Robert Bork. Já falei dele, hoje não é hora de falar. Aí nós temos ainda as eleições para governadores de estado. Hoje em dia, dos 50 estados, os republicanos têm 26 governadores e os democratas 24. Estes aí, nesse terceiro frente, são os que estão em jogo nesse momento. Vocês notem que as votações aqui tem as previsões para presidente, para o Senado, e toss-up, quer dizer, empate. É difícil, são estados em que não há decisão. Os estados que estão com vermelho são estados que votam republicano normalmente. Incumbent, para quem não sabe, é quem está na posição e vai disputar novamente. Tem alguns que não vão disputar, como o Senado também tem alguns que não vão disputar. Eu esqueci do Senado uma coisa. O Arizona tem um problema diferente de todos. É possível que seja eleito republicano, mas é uma candidata que é muito ligada aos McCain. E McCain era um Rhino, Republican in name only, republicano apenas no nome. Ele, inclusive, foi tremendamente oposição a Trump. Era ele e o Mitt Romney, os dois ex-candidatos pelo Partido Republicano para presidente, contra Obama. Incrível, né? São todos rhinos, os dois. E o estado do Arizona, tem essa dificuldade, porque seja eleito o democrata, seja eleito o republicano, o que vai acontecer? Vai ser um voto democrata. Porque quem votava em McCain vai votar nela. E sabe-se muito bem o que é McCain,
a família McCain e, ora, eu já fiz um vídeo aqui mostrando a influência de McCain no Arizona é muito grande. E ela era muito ligada a McCain. Então, é um voto. Pode ser eleita senadora pelos republicanos, mas será um voto democrata, ou às vezes vai se ausentar, se abster, etc. Mas voltando aos governadores, então, esses são os estados que estão em jogo a governança e também não são muito previsíveis assim do que vai acontecer. Mas são extremamente importantes esses votos para governador, pelo que eu expliquei. Eles têm uma importância danada em escolher a distribuição dos distritos dentro do seu estado. A ideia é que há uma grande possibilidade de que as duas casas se mantenham como estão. Maioria republicana no Senado, não se sabe qual a maioria, se manterá os 53. Um deles é Rhino, que é o Mitt Romney, e eu aí não tenho certeza, vamos ver se aqui está. Utah tem eleição, não tem eleição. Em Utah não tem eleição, portanto, ele não vai se candidatar a senador por Utah. Ele já é senador, mas não vai ter foi eleito na última eleição, 2 anos atrás, ou 4 anos, são 6 anos que o mandato de senador e 2 anos de deputado. Seria bom aqui no Brasil, né? 2 anos. De 2 em 2 anos a gente muda a Câmara toda. E de 6 em 6 a gente muda o Senado todo. Não, de 9 em 9. São 1/3 de cada vez. O Brasil, para acertar as coisas, fez logo 3 senadores e tem, parece que, por estado, e tem que, parece, 3 suplentes. Lá não existe suplente. O senador morre ou renuncia, o governador ou a Assembleia, depende do estado, é que nomeia alguém até terminar o mandato ou até a próxima eleição senatorial. É tudo o que eu tenho para dizer no momento. Não tenho como fazer previsão. Acho que é uma grande possibilidade de uma arrasadora vitória de Donald Trump. Acho. Não tenho, como fiz há 4 anos atrás, que eu disse, vai ganhar, não sei. Mas há uma grande chance. Como há uma grande chance de uma derrota estrondosa também. Eu fiz um vídeo há poucos dias atrás, não sei se vocês viram, se não, vão lá ver. É o meu penúltimo vídeo, sobre todos contra Trump. Lá está toda a camarilha mundial que torce contra Trump e que trabalha contra Trump. Aberta ou clandestinamente. Sinceramente ou cinicamente. Mas é praticamente o mundo inteiro que espera que os Estados Unidos voltem a ser aquela porcaria que passaram a ser com os 8 anos de Obama. Eu fico por aqui, agradecendo a audiência e a paciência, e vamos ver o que vai acontecer. Eu estarei certamente na próxima. Antes disso, pode ser que eu faça outro programa sobre essa eleição, não sei. Mas eu estarei certamente da noite de terça para quarta. Não adianta ficar acordado muito tempo, mas levantar cedo, 5 horas da manhã. Já o ano passado, 4 anos atrás, a esta hora, é que Trump ganhou a Flórida.
E logo imediatamente Ohio, ou coisa parecida, ou o inverso. E aí a turma da CNN, que baixou a cabeça, ficaram todos desconsolados, porque ele chegou aos 270 votos eleitorais, que é o que interessa. Voto popular não interessa. Há um outro problema, que por causa da pandemia falsa, mentirosa, por causa disso, houve uma votação postal, pelo correio. E talvez isso demore muito para ser a apuração final, total, dos votos. Isso obviamente, ajuda a quem tenta fraudar as eleições. Não ajuda a quem está trabalhando e se comprometendo honestamente com a eleição. Não tem. O que já se sabe é que muitos dos eleitores antecipados, que em vários estados existem, permitem as pesquisas, portanto, com eles que já votaram, estão dando Trump na frente. Está exatamente o oposto do que as pesquisas eleitorais com pessoas que ainda não votaram, ou que nem são eleitores certos de votar, elas indicam Joe Biden. Exato, vamos dar uma assim, 60% a 40%, ou Joe Biden. Naqueles que votaram, que já votaram e declararam o seu voto para os pesquisadores, dá 60% Trump e 40% Biden. Isso não é assim, diferenças são outras, mas, digamos, é para mostrar que dá exatamente o oposto, como aconteceu na Venezuela. 60% ia empichar o Chávez. Mas a maquininha Smartmatic virou ao contrário. Mas lá não tem Smartmatic. Mas tem muita coisa para rolar ainda, e muito provavelmente também essa eleição vai acabar sendo decidida de alguma forma pela Suprema Corte. Porque a data da eleição, ela não é tão fundamental, constitucionalmente falando, como a data da posse. A data da posse é 20 de janeiro, a não ser que rasgue a Constituição e jogue no lixo. 20 de janeiro é a posse do presidente. É uma emenda, porque antigamente era diferente, era em março, depois foi não sei a mas hoje é dia 20 de janeiro, toma posse o novo presidente eleito. Então, tem que haver uma decisão até então. Se não houver até então, não há uma previsão da Constituição do que fazer. Eu acho que o Trump não sai. Vai dizer, daqui eu não saio. Não decidiram ainda se eu estou eleito ou não, então, reeleito ou não, eu acho que ele não sai. E pode dar bode. E pode dar guerra civil. Bom, é preciso outro elemento, para falando em possibilidade de guerra civil, é que está havendo um grande aumento do armamentismo entre a esquerda, que é contra as armas. Porque a direita, vamos dizer, os republicanos, conservadores e liberais em economia, esses são armados, porque eles são a favor da segunda emenda. Mas tem um pessoal que é contra a segunda emenda, que quer liquidar com a segunda emenda, mas está se armando agora. Porque há uma certa possibilidade de realmente haver uma cisão. Não é impossível que aconteça isso. Um outro dado é que desapareceu essa notícia, mas eu li, antes de desaparecer, que Trump já havia colocado em alerta 1 milhão de reservistas, sendo que convocados, já com draft, 100 mil. Já convocados, teoricamente, por causa da situação da China. Mas calcula-se que seja também em relação à Antifa, ao Black Lives Matter. E isto sim,
Se dia 4 de novembro já estiver claramente decidido que não tem como os votos postais eliminarem a vitória de Trump, vamos dizer, supondo isso, aí começa uma violenta manifestação, começam violentas manifestações muito piores do que as que já estão havendo. Eles já estão prontos para isso. Eles deram uma retraída para não prejudicar o voto do Biden. Mas eles vão partir para a porrada, como se diz. Se o Trump ganhar em qualquer momento, mas já se dia 4 já estiver tão claramente a vitória que é impossível que os votos postais, que não foram ainda abertos, tirem Trump do poder, o que acontece é que vai haver uma existirão violentas manifestações. Ao menos é o que se prevê pelo que os próprios chefões da Black Lives Matter e da Antifa estão declarando. Agradeço a audiência e a paciência e vamos até o próximo vídeo.